Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a estatística, mais propriamente as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e o desvio médio. O que é a amplitude? Só relembrando. A amplitude de uma relação de valores assumidos por uma variável quantitativa, então é importante ressaltar aqui, ela é quantitativa, é o número real dado pela diferença entre o maior e o menor dos valores registrados nessa ordem. Exemplo, nós temos aqui a companhia A e a companhia B e os meses aqui. E aqui a porcentagem de consumo. Então, na companhia A, nós temos que a amplitude vai ser o maior menos o menor. O maior é o 95, o menor é o 86. Então, vai ficar 95 menos 86. A amplitude é igual a 9%. Na companhia B, nós temos o maior valor, que é o 93, e temos o menor valor, que é o 88. Então, 93 menos 88. A amplitude do B é igual a 5%. Então, é só fazer isso. Pegar o maior valor da sequência de números e subtrair do menor valor. Variância. O que diz a variância? Sejam x1, x2, xn a relação de valores assumidos por uma variável quantitativa x e x barra a média aritmética desses valores. Para cada xi, calculamos o quadrado da diferença entre o valor e a média. Então, o quadrado da diferença entre o valor e a média. Esse quadrado são chamados de desvios quadrados, ou desvio quadrático. A variância indica-se por var de x, ou sigma ao quadrado, lê-se sigma ao quadrado, é a média aritmética dos desvios quadráticos. Isto é, você soma todos esses desvios quadráticos e divide pela quantidade total. Usando a notação de somatória, escrevemos assim, ok? Então, vamos lá. Exemplo. Como é que eu faço isso, né? Então, vamos lá calcular a variância da companhia A, tá? Vou fazer aqui para vocês a companhia A. O que é que nós temos aqui, ó? Na companhia A, primeira coisa é eu tirar a média aritmética, tá? Toda vez que você for calcular a variância, você tira a média aritmética. Então, você vai somar 86 mais 92 mais 91 mais 95 mais 90 mais 89 mais 94 e vai dividir aí pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa nem fazer, né? 7. Então, essa soma aqui, eu já fiz anteriormente, dá 637% dividido por 7, que é igual a 91%. Ok? Então, você já sabe que a média aritmética é igual a 91%. Vou apagar aqui para ter espaço para a gente estar resolvendo. Então, a gente já sabe que a média aritmética é 91%. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os desvios. O que é o desvio? É o valor que está aqui menos a média aritmética. Então, vai ficar, ó, 86 menos 91. 92 menos 91. 91 menos 91. 95 menos 91. 90 menos 91. 89 menos 91. 94 menos 91. Isso que eu estou fazendo aqui, eu chamo de desvio. Ele pode ser para cima ou para baixo com relação à média aritmética. Então, aqui, ó, 86 menos 91. Isso aqui dá menos 5. Então,
Quer dizer que a média, com relação à média, está 5% abaixo. Aqui, ó, dá 1, está 1% acima da média. Aqui é igual à média. Aqui está 4% acima da média. E assim por diante, tá? Menos 1, menos 2 e 3. Isso aqui que eu tenho aqui, eu chamo de desvio, com relação à média. Aí, quando eu faço esse valor ao quadrado, você tem o desvio quadrático. Então, quando você isso aqui, você eleva ao quadrado, você tem aí o seu desvio quadrático. Porque é o desvio com relação à média elevada ao quadrado. Quadrático. Aí, o que é a minha variância? A variância de A vai ser a soma desses quadrados dividido pela quantidade, que no caso é 7. Então, vai ficar, ó, menos 5 ao quadrado, que dá 25, mais 1 ao quadrado, que dá 1, mais 0 ao quadrado, que dá 0, 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado, dá 1, 2 ao quadrado, dá 4, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Então, quando você soma os desvios quadráticos e divide pela quantidade, aqui, né, ó, você tem a variância. Isso aqui vai ser igual a 56, eu já somei anteriormente, dividido por 7 é igual a 8. Então, sua variância, sigma ao quadrado de A, é igual a 8. Ok? Isso aí é que é a variância. Primeiro você tira a média aritmética, pega o valor e subtrai da média, é o valor menos a média. Eleva ao quadrado, soma todos esses quadrados e divide pela quantidade. Aí você tem a variância. Desvio padrão. O desvio padrão, para você fazer, você tem que seguir esse raciocínio. Você tem que calcular a média, você tem que calcular tudo, porque o desvio padrão, na verdade, é a raiz quadrada. É quando você passa a potência, né, como raiz quadrada. Então, o que você tem aqui, ó, o desvio padrão, que é o sigma, é a raiz quadrada da variância. Tá? Exatamente a raiz quadrada da variância. Eu geralmente coloco um Vzinho, né? Var x, para a gente entender que é a raiz quadrada da variância. Logo aqui, ó, quem é o desvio padrão daquela companhia A? Ora, se a variância é 8, então o desvio padrão é igual a raiz de 8. E raiz de 8 é aproximadamente, tá? Raiz de 8 é aproximadamente 2,82. E aí você encontra o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Pode observar, porque o que a gente tem aqui é a soma dos desvios quadráticos dividido pela quantidade. Para finalizar a nossa aula, nós vamos calcular o desvio médio absoluto ou desvio médio. Outra medida de dispersão geralmente menos usual que a variância e o desvio padrão é o desvio médio absoluto ou simplesmente desvio médio. O que é o desvio médio? É você somar todos esses desvios antes de elevar ao quadrado em módulo e dividir pela quantidade. Então, a gente já sabe do exemplo anterior que nós fizemos que a média aritmética aqui era igual a 91. E também já conheci os desvios, né? Eu vou colocar os desvios aqui, tá? Só repeti-los, mas a gente já sabe quem são os desvios. É 86 menos 91, que dá menos 5. 92 menos 91, que dá 1. 91 menos 91, que dá 0. 95
menos 91, que dá 4. 90 menos 91 dá menos 1. 89 menos 91 dá menos 2. 94 menos 91, que dá 3. Esses aqui são os desvios. Então, o que é o desvio médio? É você pegar isso aqui em módulos. Ó, o módulo de menos 5 é 5. Módulo de 1 é 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de 4 é 4. Módulo de menos 1 é 1. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de 3 é 3. Então, você pega os desvios em módulo, soma e divide pela quantidade. E aí você tem o desvio médio. Então, quem é o desvio médio nesse caso aqui? Ó? O desvio médio nesse caso aqui vai ser 5 mais 1 mais 0 mais 4 mais 1 mais 2 mais 3 dividido por 7. Você soma tudo e divide por 7, tá? Soma tudo e divide por 7. Aí vamos lá fazer essa soma. 6, 4, 10, 13, 16. Vai ficar 16 dividido por 7. E aí você divide 16 por 7. Então, dividindo 16 por 7, 16 dividido por 7, eu fiz rapidamente aqui na calculadora. Aqui vai dar aproximadamente 2,28. E aí você calculou o desvio médio, ok? Observem que desvio padrão, que a variância, que o desvio médio, todos estes três, né, esses três últimos, só não a amplitude, eles dependem da média aritmética, que é uma medida de tendência central. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.